Imagine só se você fosse invocado pra dentro do mundo de magia de um jogo que você criou. E então, dentro desse novo mundo, você recebesse o título de Rei Demônio, sendo que agora você tem um poder absurdo e não para de atrair garotas para perto de você. Como será que você reagiria com tudo isso, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar aqui hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime isekai chamado Mao-sama Retry. O anime começa com um cara de cabelos longos, todo vestido de social chamado Hakuto, sendo então invocado para um mundo de magia misterioso. Logo descobrimos que o homem é na verdade o criador de um jogo de RPG chamado Infinity Game, e por algum motivo desconhecido ele foi invocado ali como o próprio Rei Demônio do jogo. E nesse momento ele desconfia que até foi invocado ali por acidente no lugar de um outro jogador. Eu sei que tá tudo muito estranho, mas antes da gente continuar eu quero dar um recado pra vocês. E o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo Opera GX, o primeiro navegador para gamers e otakus. Feito para nós, ele tem diversas funcionalidades para otimizar o desempenho do nosso computador e também para otimizar o nosso tempo, deixando as coisas mais práticas possíveis. Usando o GX Player você pode adicionar na barrinha lateral o Spotify, YouTube Music ou até o Apple Music. E isso aqui dentro do Opera GX, deixando muito mais fácil para você ter acesso às suas playlists de anime. E acredite, com isso daqui você já economiza muito mais tempo porque não precisa ficar trocando de aba. Inclusive, se você estiver assistindo algum anime, você não precisa ficar preso no site onde você tá vendo. Usando o Opera GX você pode, por exemplo, separar o anime que você está vendo do navegador. E dessa forma você pode continuar vendo o seu anime enquanto faz alguma outra tarefa em uma outra aba. E além disso, uma das coisas que eu mais gosto é o GX Control, que permite que a gente limite o uso da CPU e da nossa memória RAM. Assim, quando você estiver assistindo um anime ou jogando, o navegador não vai impactar na performance do seu PC. E fica tranquilo que você não precisa ficar refém do seu navegador antigo para mudar para o Opera GX. Isso porque com a função Quick Import Tool você pode importar todas as configurações do seu antigo navegador para o Opera GX. E bem, aqui nós estamos falando do browser mais otimizável que existe. Então, além de tudo que eu já disse, você tem funções para mudar a cor da página conforme a sua vontade. Por exemplo, se a página tá muito clara, muito branca, te incomodando, você pode mudar para preto. Nesse navegador tudo é otimizável para o seu maior conforto. E como eu disse, esse navegador é feito para gamers e otaku. Então na loja de addon você pode pegar wallpapers personalizados de Naruto e Hunter x Hunter, por exemplo. Além de diversos outros animes, então não perde tempo, clica aqui no primeiro link da descrição e instala agora mesmo o Opera GX. E bem, como eu tava dizendo, o protagonista até acha que foi invocado naquele mundo no lugar de um outro jogador. Tá tudo bastante confuso, mas de repente uma garota loira aparece pedindo por ajuda. Ela está sendo perseguida por um demônio gigantesco e então para salvá-lo, nosso protagonista misterioso decide entrar em cena. Após ser pego desprevenido pelo monstro, Hakuto recebe um único golpe do demônio. E depois disso ele decide agir, e sem precisar fazer grandes esforços ele consegue derrotar o monstro das trevas. Logo após ser salva, a garota vai revelar que se chama Aku. Ela então agradece por ter sido salva e diz que eles estão num reino chamado Santa Luz, e quem mantém toda a paz naquele reino é um tal de querubim. E inclusive esse querubim é quem tinha selado o monstro de antes. E abaixo dele tem 3 jovens santas e uns outros cavaleiros poderosos que servem à igreja, sendo que esses últimos que eu falei são os responsáveis por manterem a paz por todo o reino. E bem, Aku diz também que havia sido oferecida como sacrifício para o monstro que o protagonista tinha acabado de eliminar. Pois é, o passado da garota não é nada feliz na verdade. Ela vivia sendo humilhada em seu vilarejo e ainda ofereceram a vida dela para acalmar o monstro e impedir então que ele destruísse a sua vila. E entre todos que moravam na mesma vila que ela, apenas ela foi escolhida como sacrifício. E o Hakuto, por ser o criador do jogo, conhece todos os benefícios como um administrador daquele mundo. E ele fica sensibilizado com a história da garota e decide dar um pouco de sabão pra ela, porque ela estava bastante suja e precisava tomar um banho numa lagoa que tinha ali perto. Em seguida ele pede pra Aku levar ele até o lugar onde o monstro que ele havia derrotado estava se escondendo antes. E nessa hora percebemos que ela tem uma de suas pernas machucadas e então tem dificuldades para andar. Mas ela aceita o pedido do seu salvador e então o Hakuto leva ela de cavalinho pelo caminho todo. Então, chegando no tal esconderijo, o Rei Demônio encontra diversos corpos caídos por ali. E ele também encontra um velho espírito misterioso que parece uma estátua. E essa tal estátua espírito vai revelar que ele foi invocado até aquele mundo por aquelas pessoas que estavam caídas justamente. O detalhe é que todos ali tinham sido derrotados pelo monstro do começo do episódio justamente por exigirem a invocação do Rei Demônio. E bem, ele derrotou todo mundo ali, mas vocês lembram como esse monstro apanhou pro protagonista no comecinho do episódio, né? Mas o Hakuto não liga muito pra isso e exige que a estátua apenas mande ele de volta pra sua casa. Só que ela diz que não pode fazer isso e ao invés de atender o desejo dele, ela então entrega pra ele um anel misterioso que o protagonista não consegue retirar do seu dedo de jeito nenhum. E dizendo apenas que espera que o desejo dele se realize e a estátua simplesmente se transforma em pó. Resumindo pra vocês rapidinho, ele simplesmente não faz ideia de como sair dali. E ele então pede para que Aku o leve até a capital para que ele tente conseguir mais informações por lá. Ela concorda, mas antes disso pede para que eles passem no antigo vilarejo dela para que ela pegue algumas de suas coisas. No entanto, quando eles chegam ao vilarejo, tudo acaba dando bastante errado. Mais uma vez, os moradores do vilarejo humilharam Aku e isso deixou o Rei Demônio
bastante irritado. E sem pegar os itens da Aku, ele simplesmente coloca fogo em todo o vilarejo. E o episódio então se encerra com o vilarejo em chamas e os dois indo juntos embora dali em direção à capital. E bem, no começo do segundo episódio vemos que a presença do Hakuto naquele mundo está repercutindo bastante. Afinal, uma das 3 santas protetoras daquele reino chamado Luna está indo com diversos guardas atrás dele. Mas ele não faz a menor ideia disso e está apenas andando tranquilamente em direção à capital junto com Aku. Os dois juntos param para acampar e então o Rei Demônio usa os seus privilégios como administrador para montar um acampamento extremamente sofisticado. E eles então acabam passando a noite ali, inclusive Aku decide dormir ao lado do Hakuto por algum motivo misterioso. Enfim, depois de dormirem na manhã seguinte, quando estão prontos para partir, um grupo de guerreiros tenta pegar eles de surpresa em uma emboscada. O que eles não sabiam é que o Hakuto estava simplesmente em um outro nível. Sendo assim, sem ter nenhuma dificuldade, ele se defende dos caras e ainda derrota um deles com apenas um peteleco. Pois é, eu falei que ele estava em outro nível de verdade. E ele teria derrotado todos ali sem nenhum problema, mas ele foi interrompido pela tal da Luna que chegou ali com a intenção de capturá-lo. E assim como aconteceu com os caras de antes, o Rei Demônio deu conta dela e dos capangas sem nenhuma dificuldade. Na verdade, ele acabou até dando umas palmadas nela para ensinar uma lição para a tal princesa e pegou o dinheiro dela. E ele então deixou ela para trás toda constrangida com o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, Hakuto e Aku seguem para uma cidade próxima dali e decidem tirar um lazer com o dinheiro que tinham conseguido com a princesa. E eu digo lazer porque eles simplesmente pegaram o quarto de hotel mais top que tinha na cidade, compraram as roupas mais caras para Aku, e tudo isso que eles fizeram foi usando o dinheiro da garota chamada Luna. No fim, eles decidem ir até um restaurante bastante caro e por lá eles acabam sendo encontrados pela Luna. Ela exige ter o seu dinheiro de volta, mas o protagonista nem dá muita moral e convida ela para jantar com eles. Sabendo que não é capaz de enfrentar ele sozinha e com medo de tomar outras palmadas, ela aceita o convite para jantar junto com eles. E na verdade vai até além disso, porque após o jantar a Luna vai até o hotel onde eles estão apenas para incomodar eles mais um pouco. A pedido da Aku, Hakuto até devolve o dinheiro que tinha pegado da Luna. Porém, ela não vai embora depois que consegue o seu dinheiro de volta. Muito pelo contrário, ela decide ficar e passar a noite no quarto junto com eles. E agora o Hakuto tem 2 garotas onde ele iria dormir. E então o episódio se encerra com uma bela garota misteriosa indo atrás do Hakuto para resgatar a Luna, pois ela acredita que a Luna está correndo perigo. E no começo do episódio seguinte, vemos que Aku e Luna estão se divertindo bastante juntas na banheira. Depois que elas acabam, a Luna fala um pouco sobre o querubim que todos veneram ali, e diz que ele sumiu depois de usar os seus poderes para selar o antigo Rei Demônio. E agora restavam apenas lendas sobre 2 outras divindades antigas, e o Hakuto acredita que uma delas é a estátua que ele encontrou no primeiro episódio. Sendo assim, restava apenas uma outra divindade que talvez e apenas talvez seria capaz de levar o Hakuto pro seu mundo de volta. E depois desse diálogo sem boas notícias, o Hakuto vai em busca de conseguir algum dinheiro através da venda de alguns itens que ele tinha. E o pior é que ele consegue muito dinheiro vendendo uma tigela velha qualquer, o cara é simplesmente brabo. Só que quando ele está voltando para o hotel, ele percebe que as coisas estão bastante agitadas por ali. Isso porque a irmã de Luna, que apareceu no final do episódio anterior, finalmente conseguiu chegar ali junto com o seu exército. E ela começou a causar o maior alvoroço para chamar a atenção da Luna, exigindo que ela aparecesse. E bem, quando a Luna finalmente aparece, as coisas só se complicam ainda mais. Afinal, de repente surge ali um outro grupo misterioso onde todos são seguidores do Rei Demônio. E bem, eles não fazem ideia que o Hakuto é o Rei Demônio e que ele está por ali, mas o Hakuto também não quer se envolver com eles. O problema é que ele não tem muita escolha, porque os seguidores das trevas simplesmente lançam uma magia maligna chamada Hades ali. E com essa magia extremamente poderosa, eles atingem tanto a Luna quanto a irmã boladona dela. E além das garotas, todos os seguidores dela também estão correndo perigo e o Haku então precisa agir. Só que a coisa fica ainda mais estranha quando o anel que ele recebeu da estátua no primeiro episódio começa de alguma forma a dominar o corpo dele. E sem conseguir reagir, por sorte, ele encontra em seu menu do jogador a opção de mudar de avatar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas também não tinha escolha, então ele clicou nessa opção para mudar o seu avatar. E depois disso ele simplesmente se transformou em um herói incrivelmente forte de cabelos brancos. E sozinho ele conseguiu derrotar todos os seguidores do Rei Demônio que estavam importunando por ali. Pois é, completamente sozinho com seus poderes de dragão, ele colocou todos os caras maus para saírem correndo dali. E sim, aqui é revelado que ele é um drago humano e ele tem poderes de dragão por isso. Mas além disso, aquele avatar se chama Zero e ele tem uma personalidade completamente mais legal que a do original. E não apenas isso, com seu ato heróico ele conquistou toda a atenção da irmã da Luna, que acabou ficando toda obcecada por ele. Só que essa forma ainda mais poderosa do Hakuto como Zero não dura muito tempo. E logo que ele se afasta da multidão, ele acaba voltando para sua forma original. Na sequência, vemos que os gestos do Hakuto estão repercutindo por todo aquele mundo. Inclusive, 2 aventureiras misteriosas que estão buscando por uma missão para ganhar dinheiro acabam encontrando um cartaz dele de procurado. Mas com essas novas garotas é apenas isso por enquanto. E no final do episódio vemos que Hakuto está indo na carruagem de Luna com ela e Aku para a tal capital do reino. E por algum motivo a Luna espera que o Hakuto seja o seu guarda-costas e dispensou todos os seus guardas. Ele nem gosta muito da ideia, mas para fazer Aku feliz ele acaba nem discutindo muito sobre isso com a Luna. E assim se encerra o episódio 3. E no começo do episódio
episódio 4, vemos que as aventureiras que apareceram no final do episódio anterior estão numa missão especial para lidar com alguns lobos da areia. E aqui descobrimos que na verdade, apesar da aparência, uma delas é na verdade um garoto. Preciso confessar que isso me deixou bastante confuso aqui. Eu acho que eu teria caído na armadilha dele se eu não pensasse direito. E bem, os aventureiros estariam em perigo contra os lobos, mas por sorte o caminho deles se cruzou com a carruagem da Luna. E elas se encontraram com o Hakuto bem na hora que ele saiu da carruagem para tomar um ar. E mais uma vez, com seus poderes de Rei Demônio, ele não teve dificuldade nenhuma e venceu a alcateia de lobos inteira. Dessa forma, ele ganhou mais alguns pontos de habilidade de combate pela batalha que tinha sido tão fácil pra ele. Depois disso, o Hakuto se separa das aventureiras e segue o seu caminho com Luna e Aku. Não muito tempo depois, ele para mais uma vez e monta acampamento para as garotas conseguirem relaxar enquanto ele pensa no que devia fazer na sequência. Sendo assim, ele decide usar os seus pontos de habilidade para invocar um ajudante. E ele simplesmente invoca uma médica e cientista incrivelmente linda para se juntar ao seu grupo. E a ideia dele é que ela estudasse mais sobre aquele mundo e ajudasse nos combates em que eles precisassem lidar com magia. E bem, na verdade a médica é realmente um gênio da cura. E eu digo isso porque logo após ter invocado, ela usou a sua magia e conseguiu curar o ferimento na perna de Aku. Então, graças a ela, Aku finalmente conseguiu andar perfeitamente em sua vida. E pelo seu gesto, a médica foi reconhecida pelo Hakuto e ficou bem encantada com ele depois disso. Pois é, o episódio acaba então com o Hakuto ganhando mais uma fã na sua guilda. E bem, assim acabou o quarto episódio e também acaba o nosso recap. Comentem aqui embaixo pra mim se vocês gostaram do anime e se vocês querem uma parte 2. E por favor, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva pra você receber notificações dos melhores animes. E bem, pelo vídeo de hoje é só. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!